Olá! Então, dando sequência ao nosso tema sobre a abordagem de gestão Lean, nós já falamos sobre a história do Lean, sobre como implementar o setor de melhoria contínua dentro da empresa e hoje nós vamos falar como o especialista Lean precisa aplicar a ferramenta mapeamento de fluxo de valor nos processos. Quando eu quero explicar alguma coisa na teoria, eu gosto muito de trazer exemplos práticos, porque eu acho que fica mais fácil de compreender o conteúdo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como foi feito o mapeamento de fluxo de valor de um centro cirúrgico num hospital que é referência aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso, o que eu estou trazendo para vocês, eu não precisei ficar lá registrando por várias horas o mapeamento, o tempo e o movimento dos profissionais. Porque o hospital, ele já marca o setup do processo, que nesse caso o setup ele é a entrada e saída do paciente, é aquele espaço de tempo que tem na saída do paciente e a entrada do paciente. Então, quando eu tenho esse tempo e quando eu tenho registrado o tempo de cirurgias, no caso, o tempo que iniciou, o tempo que terminou, eu consigo fazer um mapeamento com esses registros. Então, eu consegui construir a movimentação dessas 13 salas com mapa de todas as salas, de segunda-feira, por exemplo, um dia da semana. Qual foi o movimento das 13 salas? Então, eu faço uma linha de cálculo de cada sala, para as 13 salas. E depois eu cruzo as informações do dia inteiro para saber qual foi a movimentação dessas salas e o que eu estou tendo de desperdício de tempo nesse processo. Como eu sou pesquisadora, o que eu fiz? Eu peguei um registro que eu construí lá na hora, naquelas 6 horas que eu fiquei de setup meu, que eu registrei, e todos os registros de entrada e saída da sala, que eu que fiz manualmente. E depois eu peguei outros dias diferentemente no banco de dados do hospital, para ver se o que eu tinha calculado era o mesmo que eles estavam calculando. Então nós tivemos sim, o mesmo registro que eu fiz era o mesmo registro que o hospital estava fazendo. Então, eu consegui testar a fidedignidade tanto dos dados do hospital quanto os meus que eu estava coletando na hora. Dá uma olhada nesse mapa para vocês poderem entender como eu fiz esse mapeamento de fluxo de valor da movimentação das salas do centro cirúrgico desse hospital. Se vocês observarem no lado esquerdo da tela, nós temos os fornecedores, que ali eu listei, para a gente ter como ponto de referência, e nós temos o processo iniciando às 7 horas da manhã e ele vai até às 10h30 da noite. Então a gente precisa registrar todo o movimento que acontece das 7 horas da manhã até às 10h30 da noite para entender qual é o tempo de processo que está fluindo e qual é o tempo no processo que está marcando como desperdício de tempo. E aí no vídeo anterior eu expliquei para vocês que tem os 8 desperdícios que a gente tem que verificar, né? Nesse caso, quando a sala não estava sendo usada, não estava com o paciente dentro e foi registrado como desperdício de tempo. Porque o objetivo desse mapa era identificar a movimentação das salas. Então, era necessário compreender qual era o tempo em que a sala não estava sendo utilizada. Ao lado direito da tela, nós podemos identificar o quê? O tempo de sala não utilizado, que é o que está em vermelho. Nós temos a linha verde, que é o tempo de sala utilizado, que é onde o processo está fluindo bem, tá? Não tem desperdício de tempo. Nós temos também o número de cirurgias que foram feitas naquele dia. E nós temos um quadrado que está escrito ali a referência. O que é a referência? Qual é a linha de tempo que eu estou registrando? E o meu setup, ele é, nesse caso, o hospital determinou que não poderia ser um setup de maior de 25 minutos. Então, a gente colocou o tempo de referência que o hospital determinou. Quando eu falo hospital, eu me refiro aos gestores desse hospital, né? Ao corpo executivo do hospital. Também é preciso identificar o mapa. Ele tem que ser visível aos olhos e quando você bota o olho no mapa, as cores precisam identificar o que você está lendo. Então, para isso, tem que ter uma legenda que fica logo embaixo no final do mapa. E as cores estão relacionadas ao tipo de movimento que acontece no mapa. No final do mapa, ao lado da legenda, a gente sempre coloca um resumo do mapa. Quantas horas totais foram registradas? Dessas horas totais, qual foi o tempo de processo que ocorreu naquele centro cirúrgico, aqui no caso, né? E qual foi o desperdício de tempo daquele dia? Quanto de tempo poderia ainda ter sido produzido que não foi produzido? Porque nós identificamos o desperdício de tempo. Nesse caso, vocês podem perceber que todas as salas ali que foram mapeadas, elas ainda têm uma oportunidade, uma janela de oportunidade de 42% do tempo
né, de produção, que é das 7 às 10h30 da noite, para poder encaixar mais cirurgias. Então, a ferramenta, ela é para isso. Ela vai identificar exatamente o desperdício de tempo. Nós podemos também registrar desperdício de material. Tem 8 tipos de desperdícios que dá para identificar com a ferramenta mapeamento de fluxo de valor. Então, esse é só um exemplo para que se possa entender o quanto se pode avançar num processo com a ferramenta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi para dar um sobrevoo, para entender um pouco o quanto essa ferramenta pode identificar desperdício de tempo nos mais diferentes setores, das mais diferentes formas e poder estar agregando valor na sua empresa. Essa ferramenta ajuda, contribui muito para aumentar a lucratividade do setor de produção, seja o que for que estiver sendo produzido. Tem como mapear, inclusive, as informações. Dá para usar a ferramenta em cima das informações, em produto tangível, produto intangível, enfim, é um mundo de possibilidades. E agradeço a vocês, encerramos aqui, então, com esse tema. Se eu puder ajudar, entrem em contato comigo através do meu link lá na bio e eu posso estar esclarecendo alguma eventual dúvida de vocês também. Até mais!